Vocês sempre me pedem um vídeo explicativo sobre tecido e o vídeo de hoje vai ser muito especial porque eu vou tirar várias dúvidas de vocês e vou apresentar os 5 tecidos mais vendidos em cortinaria nos últimos anos. Meu nome é Elisângela, eu sou designer de interiores, me especializei em cortinas e toda semana a gente tem um vídeo novo aqui sobre esse mundo da cortinaria. Vamos cortinar? Vocês já decoraram aquele meu bordão, né? Que cada ambiente é único, com necessidades específicas, a gente precisa avaliar as necessidades do ambiente, de que forma aquela cortina vai ser inserida no espaço, a fim de proporcionar conforto ambiental, uma melhoria de vida, saúde para as pessoas que desfrutam do espaço, mas mesmo a gente considerando as individualidades de cada ambiente, nós temos os tecidos que são aqueles top de linha, os tecidos que a gente mais vende, os tecidos mais procurados e tecidos também que eles são tão neutros, são tecidos tão clássicos que eles inserem muito bem em diversas situações. Tecidos práticos que não encolhem. Então o primeiro tecido dessa lista é o Oxford, gente. Eu trouxe aqui 2 tonalidades de Oxford que a gente gosta de trabalhar, que é o branco mais branquinho mesmo, e o off-white. O Oxford, ele é o tecido que praticamente todas as nossas cortinas são produzidas nele como forro. O Oxford, ele é fundamental para proporcionar conforto ambiental. Se você mora numa região muito quente ou muito fria, ele é um isolante térmico, ele funciona muito nessa função de isolante térmico. O Oxford também, por ser um tecido com uma gramatura maior, ele ajuda muito no controle de ruídos e é um tecido que vai ajudar a estruturar toda a cortina, o efeito da cortina, ele dá um acabamento mais apurado e também dá privacidade. Olha só para vocês verem, é um tecido que bloqueia completamente a visão para o lado de fora do ambiente e um tecido que, quanto à fachada, fica também muito bonito porque a gente consegue unificar. Por exemplo, você mora num prédio aí com várias janelas. Imagina se cada apartamento colocasse uma cor diferente de cortina ou no forro tivesse uma cortina rosa, uma cortina vermelha, uma amarela, uma branca, uma preta, a fachada fica muito poluída. Então, independente do tecido principal da cortina, a gente trabalha com esse forro mais clarinho para conseguir unificar e deixar a fachada de casas e prédios mais elegantes e mais bonitas, bem mais estruturadas. Eu gosto muito da cor bem clarinha, que é o off-white, justamente porque aquele tom amarelado, palha, marfim, puxa muito para o amarelo e esse tom aqui ele deixa realçar a cor natural do tecido. Vocês gostam do Oxford? E se você tá aqui nesse vídeo, eu te convido também a deixar o seu joinha aqui embaixo, isso ajuda muito o nosso canal a crescer, a gente entregar as nossas informações, os nossos vídeos a muitas outras pessoas que ainda não têm esse conhecimento técnico sobre cortina, não fazem ideia de como a cortina pode auxiliar no conforto e no bem-estar das famílias. Te convido também a se inscrever no nosso canal, a ativar as notificações. Toda semana, quando o vídeo novo vai estrear, você recebe a notificação para você já assistir ali de primeira mão. O segundo tecido de cortina mais vendido, gente, na realidade aí já é o tecido principal da cortina, né? Porque o Oxford, ele fica escondidinho como forro. Inclusive, dependendo do efeito, a gente tem ele totalmente embutido por trás na última prega, que é a situação do efeito ilhós. A gente tem um vídeo que eu vou colocar o link dele aqui na descrição, que é um vídeo contando para vocês detalhes sobre o efeito wave, que na realidade é o efeito ilhós, falando sobre a história, como a gente conseguiu chegar até esse efeito. Não deixem de assistir porque o vídeo está fantástico. Então esse daqui é o linho Darupe, um linho muito vendido justamente por ele ser clássico. Nós não trabalhamos aqui muito com
o voal, a gente já vai para essa linha de tecidos mais apurados, mais sofisticados. Hoje a gente tem tecidos como os linhos com um custo-benefício muito interessante, então a gente não tem necessidade de pegar ali voal, que é um tecido mais fino, com uma estrutura mais fina, e a gente conseguiu perceber e ao longo desses 15 anos que as fábricas cada vez mais têm diminuído a gramatura dos tecidos. Isso ajuda em alguns pontos, porque um tecido, quando ele é mais leve, ele é um pouco mais fino, ele vai ter um caimento mais correto, um caimento mais certinho, mais simétrico. Os tecidos mais encorpados, eles têm uma tendência a abrir o efeito do meio da cortina para baixo, num pé direito normal, que é um pé direito aí de 2,80 m. Então, esses tecidos com um toque mais de seda, que é o caso aqui do linho da Arup, ele dá uma cortina maravilhosa, um efeito muito bom, e é um tecido também que ele vai coordenar muito bem com qualquer estilo. Então você pode ter a sua casa aí mais clássica, uma casa rústica, contemporânea, é um tecido que não fica enjoativo. E aqui a gente tem uma preocupação muito grande com sustentabilidade. Então todos os nossos tecidos e as nossas especificações são de cortinas para durarem muitos anos, para você trocar a sua cortina e daí a 15, 20 anos. Não é aquele produto descartável. Então a gente se preocupa muito também com o meio ambiente, com o produto que a gente vai estar inserindo na especificação e de que forma ele vai entrar no ambiente para não ter nenhum tipo de desgaste, para realmente a cortina conseguir concluir aí toda essa fase de uso de forma bonita, sendo devidamente lavada, que a cada 1 ano você deve lavar suas cortinas para o tecido manter mais saudável, para o tecido não ficar com muita poeira encrustada, e aí você ter sua cortina sempre linda como essa daqui da foto, gente. Olha essa cortina no linho da Arup, como que ela tá fantástica, uma cortina que ela tá clássica, ela consegue complementar todo o ambiente, proteger a parte interna, né, da casa, e também deixar o ambiente com a pegada de design, com essa finalização de acabamento e de beleza que a gente sempre quer em uma cortina também. Então, o linho da Arup para cortina é o tecido mais vendido e a gente sempre faz a especificação quando é adequada para esse estilo de tecido nele, porque ele tem uma gramatura muito boa, vocês conseguem perceber aqui também, ó, os detalhes da trama. Ele é um tecido que ele tem um aspecto de linho natural, embora seja 100% artificial. Esse aqui é um tecido 100% sintético, então ele não vai encolher, não vai amassar. Olha esse teste que eu faço para vocês. Eu aperto o tecido e ele não fica com marcas, tá vendo? Então é um tecido muito prático em questões de usabilidade. O próximo tecido, que é o terceiro tecido mais vendido, é esse daqui, gente, que é o linho Capitólio. E esse nome, ele é justamente, esse linho, ele faz parte da nossa coleção aqui de tecidos e a gente batizou com esse nome em homenagem à nossa Capitólio, cidade mineira aqui tão linda, com os paredões de pedra, né? E ele é um tecido super sofisticado. Percebam aqui o tramado desse tecido, como que ele tem um tramado muito simétrico, mas os fios, eles dão essa diferença aqui, ó, o que deixa o tecido com esse aspecto natural. Também é um tecido super prático. Olha o teste que a gente sempre gosta de fazer aqui. É um tecido que ele volta rapidinho. Uma observação, gente, é que quando você for lavar a sua cortina, você pode lavar a cortina em casa, não tem problema nenhum. A gente também tem um vídeo mostrando passo a passo para você conseguir fazer a lavagem da sua cortina em casa mesmo, se você não desejar mandar para uma lavanderia especializada em cortinas, mas é muito importante você não centrifugar no momento da lavagem, para o tecido não quebrar, para ele não perder essa fluidez da trama. Então é uma dica que eu deixo aqui para vocês. Esse tecido aqui é o quarto tecido que nós mais vendemos, que é o linho Alicante. Eu sou apaixonada nesse tecido, inclusive as cortinas da minha casa foram fabricadas no linho Alicante. Ele é um tecido num tom fende, que ele coordena muito bem para os tons cinza. Olha aqui para vocês verem como que ele fica mais ou menos aí em cima do muro, na questão dessas paletas de cores de tecidos, de cores mais neutras.
Então é um tecido que ele vai coordenar para os tons de marrom, para os tons de madeira, para os amadeirados, o cinza, igual eu falei com vocês, e a cortina ela fica super elegante. Esse tecido ele tem um toque que ele parece seda natural. O toque desse tecido é fantástico, eu sou fã mesmo, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês, ó, uma cortina no linho Alicante, olha como que essa cortina tá linda. Esse tecido, assim como o da Arup e o Capitólio também, é um tecido que o gomo de 14 centímetros, no efeito ilhós, ele desce exatamente com 14 centímetros até a barra. Então esse tecido ele ajuda a manter muito bem essa proporção e simetria do gomo. Por isso que eu gosto muito, ele é um tecido com excelente quantidade aqui de fios, então a gramatura dele é muito boa, não é aquele tecido fino demais. Então se você vai colocar um tecido desse em uma fachada que recebe o sol da tarde, você não precisa se preocupar, que é um tecido com uma resistência muito grande. E não menos importante, mas por último, eu vou mostrar para vocês aqui esse blackout, que é o linho blackout. Gente, esse tecido ele é fantástico, é um dos tecidos que a gente mais vende também, justamente porque é um tecido 2 em 1. A gente tem aqui, olha, a praticidade, a funcionalidade do blackout 100%. Esse tecido ele oferece 100% de escurecimento através da trama. Isso significa que, se você tiver frestas, claro que a claridade vai passar pelas frestas, mas pelo tecido, pela parte do tecido, não passa nada de luz. E ele tem esse acabamento de linho, então ele é como se fosse um linho mesmo, até o toque dele aqui por cima, é como se eles fizessem no linho essa lona, eles viessem com essa lona e aderisse, colasse ela ao próprio tecido linho. Então ele tem um toque muito, muito bom. É um tecido que pode ser lavado na máquina, ele é prático e inclusive você pode também fazer uma cortina só com esse blackout. Você não precisa fazer a cortina no linho com forro mais um blackout separado. Se você precisa de uma cortina só funcional, uma cortina que escureça tudo ou clareie tudo, é um tecido muito indicado também para hotéis, pousadas, porque eles têm essa pegada de praticidade também, de funcionalidade. Agora, se você quiser uma cortina multifuncional, uma cortina que vai te dar privacidade, ela vai ter uma entrada de luz controlada no seu ambiente, você vai conseguir ter a cortina fechada para os raios solares não entrarem, mas ter o ambiente claro, não necessitando o uso da luz artificial. Esse blackout ele pode entrar separado da cortina principal e fica muito legal, e eu gosto muito de especificar a cortina multifuncional justamente porque eu sei que no dia a dia a gente quer praticidade, mas a gente quer montar diversas cenas no nosso ambiente de acordo com o dia, com o que a gente quer vivenciar ali naquele dia, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações que eu fiz para vocês, dos 5 tecidos mais vendidos aqui no ateliê, e eu peço que vocês coloquem aqui no comentários qual o tecido que vocês mais gostaram desses tecidos de cortina. Me conta aqui. Até o próximo vídeo, gente!